Ela tentou para a Bárbara. Ela vai colocar isso. Boa noite, então, a todos. Vamos iniciar hoje mais uma aula da nossa PEC. Vou passar a palavra para a Bárbara Praz. Ela é residente do segundo ano, terminando, né? De coloproctologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus de Juiz de Fora. Ela vai apresentar o caso e depois nós vamos iniciar a discussão e a apresentação da aula. É, Boa noite. Então, né, hoje a gente vai falar do tumor carcinoide, estilo linfoma de colo e reto, como abordar. Eu sou a Bárbara, como a Ana apresentou, sou a R2 aí da Maternidade Terezinha de Jesus aqui em Juiz de Fora. Já iniciando o caso, é uma paciente aí do sexo feminino, é SS, 85 anos. A gente teve alguns atendimentos dela aqui, e aí eu vou passar um pouquinho assim para a gente entender o caso e ver como que foi esse desfecho, né? Então, o primeiro atendimento dela foi no dia 9/10 de 2024, ela veio regulada via sistema, né, SUS fácil. Como queixa principal, ela tinha um quadro aí de hematoquesia, enterorragia e perda ponderal. Esses sintomas já duravam aproximadamente 1 ano, tinham uma anemia associada, tratada aí apenas com reposição de ferro. Não tinha outras queixas, não tinha alteração do hábito intestinal. Como história pregressa, ela era hipertensa, tabagista com alta carga tabágica, 70 anos máximo, não teve nenhuma gestação, negou a história familiar de câncer coloretal. No exame físico, a inspeção não tinha nenhuma alteração no exame físico proctológico, né? No toque retal tinha uma lesão endurada, vegetante, friável, aproximadamente 2 centímetros da marginal, que ocupava 60% da circunferência. Ela já veio com uma ileocolonoscopia do mês 8 de 2024, né, um Boston 7, que mostrava uma lesão endurada no canal anal, do canal anal ao reto distal, de 4 por 3 centímetros. Esse anátomo patológico veio como displasia de baixo grau e foi sugerido nessa anatomia patológica realizar a imunistoquímica, que ainda não tinha sido realizada. Nessa internação, a gente realizou alguns exames de estadiamento. Na tomografia de abdômen tórax com contraste, não tinha nenhuma evidência de acometimento secundário, e a gente tinha essa ressonância aí de pelve, né, desse mês de outubro de 2024. Tinha uma lesão expansiva de 9 por 6 centímetros nas maiores aí, dimensões, em reto e canal anal, que infiltrava o mesorreto e a face mesorretal. Tinha também acometimento, como a gente consegue ver aqui nessa segunda foto, acometimento da musculatura elevadora até a fossa isquioanal direita. Anteriormente, também estava infiltrando a parede posterior da vagina. Então, só resumindo, esse primeiro atendimento foi realizado estadiamento, realizada a biópsia da lesão. Novamente, a biópsia da lesão, a gente mandou esse material de novo para anatomia patológica e pediu já a imunistoquímica e o retorno ambulatorial dessa paciente em 15 dias. Ela retorna em um outro momento para a gente, assim, muito mais, né? Uns 3 meses depois, com enterorragia, já com repercussão hematimétrica e uma dor pélvica importante, acamada, e trouxe a imunistoquímica nessa nova internação. Na imunistoquímica vinha uma mucosa, né? Tinha mucosa colônica ulcerada, exibindo neoplasia mesenquimal com células fusiformes, Sequite e o DOG positivos, com o diagnóstico aí de GIST. No exame físico, nessa nova internação, paciente bastante emagrecida, bem consumida mesmo, hipocurada, desidratada,
a camada já não conseguia fazer essas atividades de vida diária. No exame proctológico, na inspeção, a gente já via sangue, a inspeção anal e no introito vaginal. No toque retal, essa lesão endurada é como anteriormente, vegetante, friável, com essa comunicação aí, uma fístula com a parede posterior da vagina. Foram iniciadas medidas clínicas para o controle do sangramento, como, né, inicialmente eu falei, era uma paciente de 85 anos, que nesse momento estava muito consumida, foi conversado, né, com os familiares sobre as propostas ali de abordagem, foi optado, então, em conjunto, né, com equipe familiares, por uma colostomia derivativa e encaminhar esse paciente à oncologia aqui, né, na nossa cidade, para avaliar o que poderia ser feito. Foi realizado, então, recomendado uma radioterapia hemostática e iniciado o imatinib. Atualmente a gente perdeu um pouco o contato, né, novamente com essa paciente, e aí esse assim, o que a gente tem aí do desfecho é que foi iniciado o imatinib como no tratamento, né, e a radioterapia hemostática e mais nessa questão mais paliativa mesmo. E é isso, obrigada. Obrigada, Bárbara, pela apresentação. Foi uma apresentação muito boa, muito clara. É, realmente, esses tumores são raros e com essa apresentação também eu nunca tinha visto. Eu vou passar então a palavra para o doutor João Fraga, que é coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, de Juiz de Fora. Boa noite, doutor João. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todo mundo aí nessa apresentação. Então, antes de começar propriamente a aula, né, ressaltar alguns pontos aqui, já para a gente fazer uma discussão e depois talvez dar um arremate, né, depois que vocês virem aqui a minha apresentação. Então, como a Ana já disse, nós estamos falando de tumores que são relativamente raros, não é? Todos esses três temas que a gente vai falar hoje, eles perfazem aí em torno de 1 a 3% no máximo das neoplasias do TGI. E por isso mesmo eles acabam tendo protocolos, né, de atendimento um pouco fracos, né? Assim, os trabalhos são fracos porque são poucos doentes, né? E com características às vezes bastante diferentes. Então isso já dificulta um pouco uma padronização de tratamento. Mas realmente eu também nunca tinha visto um GIST desse tamanho tão agressivo, né? é, e que realmente nos levou a fazer algumas condutas um pouco não usuais, né? E aí é que eu queria conversar aí com os colegas que vão nos ajudar aí nessa discussão. É, diante de uma paciente que tem um performance status baixo, né? Uma lesão que na primeira avaliação, né, não nos parecia uma paciente em condições de enfrentar uma exenteração pélvica, né? Ela tinha uma invasão de vagina, então a gente teria que fazer, no mínimo ali, a ressecção do compartimento posterior e médio. Com invasão de elevadores, com invasão ali, com dificuldade ali na bacia mesmo, né? No oco pélvico. Se vocês manteriam esse tipo de conduta, né? Na verdade, o que a gente está tentando para ela é uma neoadjuvância com imatinib, né? E se vocês manteriam esse tipo de conduta, se vocês tentariam uma ressecção, vamos dizer, vamos usar um termo aí do adenocarcinoma upfront para essa paciente. Alguém quer dar uma sugestão?
estamos aceitando. Doutor Breno Chá e doutor Juliano estão convidados para participar da discussão agora do caso clínico. Bom, boa noite, João. Boa noite. Bom, eu concordo com você, eu acho que eu faria a mesma conduta, independente da condição clínica da paciente, sabe? Eu acho que seria bem-vinda essa neoadjuvância aí com o imatinib para tentar diminuir a morbidade da cirurgia futura aí, né? Com a condição clínica, mais ainda. Ô, João, boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Johnny, nós vamos pensar aqui agora o seguinte: se essa paciente tiver uma boa resposta com o imatinib, aí a pergunta que vem em seguida é assim, o que fazer, né? Nós manteríamos uma primeira, uma manifestação de operá-la ou não? Ficaríamos só na neoadjuvância, né? Essa é outra pergunta que vem em seguida, né? Porque se ela for uma boa respondedora, né, Breno? Se ela for uma boa respondedora, não tiver sangramento e tiver resolução daquele efeito de massa, mais por causa do imatinib, né, do que da rádio. A questão é, numa paciente dessa aí, com 85 anos, será que valeria a pena tirar o imatinib dela e sugerir uma cirurgia? Eu fico refletindo sobre isso, né? Tamanha morbidade. Que eu não sei se a gente poderia reduzir o tamanho da operação, mesmo se a doença regredisse. Meu pensamento aqui é esse, né? Uma doença que invade o compartimento médio da pelve, invade o assoalho, depois ela responde com o imatinib. A gente regride na indicação da ressecção, né? A minha reflexão É, aqui seria essa. a minha visão para ela daqui para frente está muito relacionada realmente à resposta dela ao imatinib. Primeiro, assim, a radioterapia, nesse caso, ela foi proposta apenas como uma questão hemostática. Ela tinha realmente um sangramento que a gente não conseguia controlar com medidas clínicas, né? E ela estava realmente perdendo muito. A gente tinha que repor, transfundir com muita frequência. Então, a rádio não tinha nenhum efeito de tratamento, né? O GIST ele não responderia. Mas a questão que você levanta, eu acho que ela é muito interessante. E a minha visão para ela seria realmente depois que, se ela tivesse uma boa resposta realmente, eu acho, né, que não mudaria a minha visão inicial, porque eu estou fazendo um paralelo com o adenocarcinoma mesmo, né? Eu penso assim, se fosse um adenocarcinoma a 2 centímetros da linha da borda anal, né, invadindo ali vagina, eu pensaria numa cirurgia radical para essa paciente, eu pensaria numa amputação de reto, né, para ela. Tem infiltração ali do assoalho pélvico, então seria uma cirurgia para mim de alta morbidade, né, uma exenteração de compartimento médio e posterior a princípio, né? Mas é o que eu pensaria para ela. Se ela responder bem, é claro que assim a gente não tem. Eu nunca vi um giste com essa agressividade, com esse tamanho, nessa localização. Assim, mas o feeling que eu tenho dessa doente é que eu não sei se ela vai ter uma resposta que me permita entrar para fazer uma ressecção R0. Porque entrar também para fazer ressecção parcial, aí eu acho que não vale a pena, não tem realmente indicação, né? Eu acho que o próximo passo é realmente avaliar essa resposta dela agora ao imatinib. Ô João, só duas considerações aí. Primeiro que o GIST, ele permite ressecções atípicas, né? A disseminação dele não segue cadeias linfonodais, então não necessariamente você precisa fazer linfadenectomia, etc. Você pode
no exemplo aqui, um giste gástrico. Você pode tirar só a parede onde está o giste ali, você não precisa fazer uma gastrectomia. Ele permite ressecções atípicas, né? O problema é que nessa localização aí, você não consegue fazer uma ressecção sem acabar tirando o reto e a parede posterior da vagina. Mas ele permite que você seja econômico desde que você seja R0. Agora, uma coisa que seria interessante, eu não sei se vocês têm esses dados, são os critérios de prognósticos histológicos e imunohistoquímicos dessa paciente, né? O número de mitoses por campo, o valor do CKIT, essas coisas podem predizer a resposta e o prognóstico dela também, né? Porque seria ótimo se tivesse um oncologista aqui para dizer, mas talvez o uso do imatinib para ela possa ser um medicamento que transforma a doença dela numa doença crônica, né? Se ela tiver uma boa resposta e mantiver uma qualidade de vida ali aceitável, né? Eu acho que nessa idade, para evitar uma cirurgia desse porte, eu acho que seria uma boa ideia. Eu tenho. Sim, eu concordo, assim, o problema é que na hora que eu penso na ressecção dela, realmente não é É. na drenagem linfática. O problema é que ela localmente ela é muito avançada, né? Uhum, uhum, Apesar do GIST me permitir uma ressecção, né, sem margens assim de segurança, né, margens ampliadas que eu digo, né, eu uhum. preciso basicamente de margem livre, mas eu não posso também deixar doença para trás e acho que aquilo que o Juliano estava comentando, né, na hora que eu entro agora, eu tenho lá uma ressonância que não me mostra mais, por exemplo, infiltração dos elevadores do ânus, por exemplo, e não me mostra uma infiltração na parede posterior da vagina. Pergunto para vocês, vocês ficariam tranquilos de fazer apenas uma ressecção do reto e não tirar essas estruturas que estavam comprometidas na primeira ressonância? É uma pergunta mesmo, eu não tenho essa resposta e não achei, tá? Na revisão que eu fiz, eu não achei uma resposta para isso, porque os casos que vão para, entre aspas, neoadjuvância também são poucos. Então, não tem uma. Eu, pelo menos, não achei nenhum trabalho que me desse essa resposta. Se eu tenho segurança de considerar que eu não tenho células viáveis, né, nessas estruturas que estavam previamente comprometidas, entenderam? Sim. Eu acho que subressecção não vai ser o caminho mesmo, não, viu, João? Mas eu estou desconfiado que o Breno usou a palavra certa. Eu acho que o imatinib vai transformar ela numa doença crônica. Ela pode ser uma respondedora e não vai ter suspensão do imatinib, igual quando acontece com a metástase Concordo. hepática, né? Estou Concordo. desconfiado que Eu, pode eu acontecer acho isso. que eu não vou conseguir colocar essa paciente numa condição de realmente propor a ela uma cirurgia, entre aspas, curativa, com o volume que ela teria que ser. Eu concordo com vocês, eu acho que o controle local ali, se eu conseguir controlar o sintoma dela, né, local, eu acho que já é ganho. Certamente. Perfeito, perfeito. Muito boa discussão. Vou abrir para se mais algum preceptor quiser dar alguma opinião ou fazer alguma pergunta sobre o caso. Enquanto isso, doutor, se o senhor, João, se o senhor quiser já compartilhar sua tela para a gente Uhum. ver sobre a aula. Tá tudo certinho, só colocar em tela cheia.
E aí, como ninguém teve nenhuma pergunta, se não tiver também mais nenhuma para o doutor Breno Juliana, a gente pode seguir com a aula e depois a gente pode abrir mais perguntas. Perfeito. Vocês sabem onde que eu pego aqui a ponteirinha laser? Não, Não. Bom, geralmente eu uso só a setinha mesmo. vocês conseguem ver a setinha também? Sim, estamos Ah, vendo. então tá ótimo, é o suficiente. Então, gente, eu fiz uma pequena revisão aqui dos temas, né, para suportar um pouco as nossas discussões aí. E no final, se a gente tiver, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma informação a acrescentar, é sempre bom. Então, o tema que nos foi proposto é esse, né? O tumor carcinoide, giste, linfoma, do colo e do reto, né? A gente já começou a comentar aqui que são lesões relativamente raras, né? Nós não temos um número grande dessas lesões nos nossos serviços, né? Principalmente se a gente comparar com a incidência do adenocarcinoma. Apesar de serem lesões raras, os trabalhos mostram que nas últimas 2 décadas vem havendo um aumento no diagnóstico desse tipo de lesão. Alguns autores referem-se a isso como uma melhora nas condições da endoscopia, né? Vamos fazer uma análise, por exemplo, dos tumores neuroendócrinos do reto, né? Lesões pequenas, então, quanto mais você faz e melhor, você teria maior probabilidade de um diagnóstico. Mas isso é uma coisa também que a gente deve ficar atento, né? Se realmente a gente vai realmente observar esse aumento de lesão, de incidência, perdão. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é justamente a nomenclatura. Isso às vezes dá uma certa confusão na hora que vamos procurar os artigos ou que a gente vai discutir essas questões. Então, em 2018, a OMS, ela faz uma normativa em que ela denomina os tumores carcinoides, né, como fazendo parte de um grupo dos tumores neuroendócrinos. Então, aquilo que a gente chamaria rotineiramente de carcinoide passou a ser designado como um tumor de neuroendócrino de baixo grau ou de grau intermediário. E aquelas lesões mais agressivas, como carcinomas neuroendócrinos. Então, a gente utiliza o termo carcinoide com muita frequência, mas o termo parece ser um pouco arcaico. Hoje em dia, talvez a melhor designação para o carcinoide seria o tumor neuroendócrino. Mas vocês vão ver que durante a apresentação a gente acaba, em ato falho, falando realmente carcinoide, carcinoide, carcinoide. Bom, um pouquinho de história, né? A história dos tumores neuroendócrinos, ou naquela época, tumores carcinoides, ela começa em 1888 com Otto Lubus Barks, que faz os primeiros relatos desse tipo de tumor em estudos em cadáveres. Mas só em 1917, com as anotações do professor Obendorfer, é que existe o termo, começa a existir, né, começa a ser citado o termo carcinoide, que seria algo como like carcinoma, né, um carcinoma like. Por quê? Porque esses tumores teriam crescimentos mais lentos, né, teriam um desenvolvimento um pouco diferente do adenocarcinoma, e eles ainda apresentariam propriedades secretoras, né, de secretar substâncias ativas no organismo. Então, de uma maneira geral, nós temos tumores neuroendócrinos no pulmão, nós temos neuroendócrinos no fígado, no pâncreas, no estômago, no intestino delgado, no colo, no reto e no canal anal. Então, são lesões disseminadas por todo o corpo e que têm alguns comportamentos diferentes.
Então, hoje nós vamos focar basicamente no nos tumores do cólon e do reto. Esses tumores, eles têm características de apresentar nas suas células, né, vacúolos de substâncias repletas do 5-amino-hidroxitriptofano. Essa substância, né, que eventualmente é descarboxilada, ela pode gerar substâncias que vão ser ativas fora do local, né? Substâncias que vão mediar ações como a serotonina, a gastrina, a somatostatina, que vão gerar alguns dos sintomas dessas síndromes, desse tumor, perdão. A outra questão que é bastante divergente na literatura seria a incidência desses tumores, né? Eu coloquei aqui uma das revisões que foram feitas, né, por Konishi em 2007, mas eu encontrei outras que são diametralmente opostas às de Konishi. Eu acho que no final das contas não muda muito para nós se a percentagem dessas incidências, mas é talvez um ponto para a gente chamar a atenção. Então, de acordo com o Konishi, ah, o reto seria o local com maior incidência, em torno de 88%. Se eu for considerar o colo, né, de uma maneira geral, então 8,2% estariam no colo, 2,3% estariam presentes no apêndice e 0,9% no ilho. Como eu já disse, algumas outras revisões falam em números completamente diferentes, tá? Mas o que a maioria dos autores concorda é isso que eu coloquei aqui para os senhores, que a incidência desses tumores ela vem aumentando nessas últimas 2 décadas, né? E fazem, inclusive, uma relação com o maior uso das endoscopias. Muito bem. Então, o próximo passo seria a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico e ou estadiamento dessas lesões. Então, o diagnóstico, senhores, na maioria, numa grande maioria das vezes, ele é incidental. Um paciente que é submetido a uma colonoscopia, por alguma outra razão, ou para rastreio né, do carcinoma coloretal, ou por algum outro sintoma, acaba lá encontrando essas lesões. Ah, Eventualmente, você pode ter também sintomas associados, não é? Como a síndrome carcinóide, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ou sintomas obstrutivos de massa, sangramento, mas a grande maioria acaba sendo incidental. Uma coisa que é importante, e a gente vai ver daqui a pouquinho, seria realmente, sempre que possível, obter uma amostra desse tumor, né? Se ele for muito pequenininho, ele pode ser pode ser uma biópsia excisional, mas se não for possível, pelo menos uma amostra desse tumor para análise seria interessante. Em relação aos exames laboratoriais, aquele que mais vai nos ajudar no diagnóstico é justamente a dosagem em 24 horas do 5-hidroxiidolacético, né? Um metabólito que é recolhido na urina num procedimento de 24 horas. Ele serve tanto para diagnóstico, como serve também para depois para monitorar a resposta desses pacientes ao nosso tratamento, tá? Esses pacientes também, eles devem ser estadiados com exames de imagem, porque há, com uma certa frequência, a presença de tumores sincrônicos e em outros locais também do corpo. Então, a tomografia de tórax, abdômen e pelve pode ser lançada, né? A cintilografia, perdão, com somatostatina, ela tem um papel importante na busca de lesões disseminadas e também no auxílio quando a gente não encontra o tumor primário. O PET-CT
também parece ter um papel importante nesses casos em que a gente não tem o diagnóstico da lesão primária, e eu chamaria atenção aqui dos exames de ressonância magnética e de ultrassom endorretal, que são importantes para avaliar a penetração dessa lesão na parede, principalmente no reto, como eu vou dizer aqui um pouquinho adiante. Acho que eu pulei. Assim, ó. Então, grande parte daquilo que eu vou falar para os senhores, eu me baseei também nesse guideline da Sociedade Europeia, né, que fala justamente sobre os tumores neuroendócrinos, né? É um guideline bastante interessante, vem na forma ali de perguntas e respostas, é bastante interessante. Se alguém quiser depois, eu posso compartilhar. Então, aqui a primeira coisa, ele fala de um estadiamento, né, levando em consideração o tamanho da lesão, a sua profundidade, né, a ausência de linfonodos e de metástases à distância, uma coisa que assim, de certa forma, correlata com as nossas classificações de TNM, mas para o adenocarcinoma. Mas vocês notem aqui que há algumas diferenças aqui específicas para os tumores neuroendócrinos. Os tumores neuroendócrinos e os carcinomas neuroendócrinos, né, que seriam aqueles com displasias, perdão, com alterações de alto grau no cólon, eles geralmente vão se apresentar com sintomas de massa, sintomas de compressão. Eles são tumores indolentes, eles vão ter um crescimento lento e eles não têm uma característica de sangramento tão importante. Apesar de serem exofíticos, eles não têm um comportamento de úlcera que faça com que esse sangramento seja tão frequente. Então, às vezes, o encontro incidental de uma massa é que vai levar a esse diagnóstico. Ou, como eu já disse antes, durante uma colonoscopia de rastreio ou para algum outro sintoma, você acaba se deparando com essa lesão. Os tumores do cólon, os carcinoides, os neuroendócrinos do cólon, eles podem estar associados à presença da síndrome carcinoide, que eu vou falar para os senhores um pouquinho mais adiante, em torno ali de 5%. Mais uma vez, como eu disse em relação aos exames iniciais, a presença de tumores sincrônicos e metacrônicos, ela não é desprezível, então merece exames para avaliar essas outras lesões. O tratamento, uma vez diagnosticado para o neuroendócrino do colo, ele repete, ele segue os mesmos parâmetros das colectomias que nós fazemos já oncológicas para o adenocarcinoma. Aqui eu chamo a atenção dos senhores para ressecção endoscópica. Não é uma situação comum a ressecção endoscópica, porque normalmente a gente pega essas lesões num caráter mais avançado, mas é possível de ser feitas em casos selecionados, desde que você tenha uma lesão pequena, com uma lesão bem uma lesão bem diferente, um tumor bem diferenciado, né? O ideal é que esse paciente que vai ser submetido a uma ressecção endoscópica do neuroendócrino colônico, que essa discussão seja bem embasada, né, com o tumor boarding e discutindo com o próprio doente. E esse doente precisa de um segmento mais próximo, né, por não ser aquela conduta que seria tradicional, que seria a colectomia. Já os neuroendócrinos do reto, eles também têm essa característica de ter um achado incidental. Ah, são os locais é o local mais frequente de aparecimento, né? E é geralmente o que a gente vê na nossa rotina. A gente encontra ali aqueles neuroendócrinos de baixo grau,
pequenos, né, que são eventualmente ressecados durante a colonoscopia, como um pólipo, um lipoma, enfim, e aí nos é dado esse anátomo como um tumor neuroendócrino. Para vocês terem uma ideia da frequência, 0,0% das retossigmoidoscopias é que apresentariam esses tumores neuroendócrinos. Geralmente eles têm essa aparência, né, uma nodulação amarelada, amarronzada, e na maioria dos casos eles são completamente assintomáticos. Por isso, esse grande achado incidental. Quando eles dão sintomas, os sintomas mais comuns são dor e a hematoquesia, e eles podem estar relacionados a algum tipo de sintoma sistêmico relacionado ali com o seu tamanho. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar, eu vou falar um pouquinho mais adiante também na síndrome carcinoide, mas já ressaltando aqui, os tumores do intestino, neuroendócrinos, do intestino posterior, eles são muito menos propensos a gerar a síndrome carcinoide. E alguns autores chegam a falar até que o tumor de reto, ele não gera síndrome carcinoide. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Então, o tratamento, a abordagem do tumor neuroendócrino do reto, ele leva em consideração o seu tamanho e leva em consideração aqueles fatores associados. Por exemplo, a invasão angiolinfática, a presença de linfonodos positivos, a ressonância ou o ultrassom endorretal. Isso é que vai levar a nossa escolha sobre o melhor tratamento para esses pacientes. Então, basicamente, se dividiria esses tumores de reto em três grupos. Aqueles menores de 1 centímetro, em que normalmente eu posso fazer uma ressecção transanal ou mesmo a própria ressecção colonoscópica. Aqueles tumores entre 1 centímetro e 1,9, que esses eu preciso individualizar, se ele tem ou não fatores de risco e de agressividade, como eu já disse, presença de linfonodos, invasão angiolinfática, grau de indiferenciação, né? E aqueles tumores maiores do que 2 centímetros. Esses tumores maiores que 2 centímetros, pelo seu risco de metástase, esses tumores seriam candidatos aí a uma protectomia, realmente uma ressecção, ou uma ressecção anterior ou amputação aí, dependendo da sua localização. E aqui eu chamo a atenção dos senhores também para a questão da penetração da parede. Aquelas lesões, principalmente essas de 1 a 1,9 ali, que ficam meio borderline, desde que ela seja um T2, ela já teria indicação da protectomia. E aqui cabe ressaltar que os trabalhos falam da utilização do ultrassom endorretal. Aqui é só uma observação pessoal minha, né? Acredito que a maioria dos serviços não tem a mesma facilidade de ter o ultrassom endorretal do que temos de ter a ressonância, né? Então, nós temos no Brasil pessoas fantásticas no ultrassom endorretal, mas, na minha visão, não é um instrumento que todos temos acesso. Então, eles colocam muito a ressonância como um complemento do ultrassom endorretal, mas eu acho que, para a nossa realidade, o grande divisor de águas nesse aspecto de penetração aqui vai ser a ressonância. Depois queria até ouvir a opinião dos senhores. Outra questão interessante sobre os tumores neuroendócrinos, que às vezes pode acontecer é você receber um paciente com uma ressecção de um tumor, né, de reto, neuroendócrino de reto, mas essa ressecção ela não foi completa, ela foi uma ressecção R1. Então, qual que seria a conduta? Ainda seguindo esse guideline, né, europeu, ele dividiria em três situações.
né? Aqueles tumores maiores de 2 centímetros ou com fatores adversos, né? Como eu já disse, com indiferenciação, enfim, esses pacientes deveriam ser submetidos a uma ressecção oncológica, né? Ressecção do reto, desde que afastado metástases à distância. Não teria função fazer a ressecção com essas metástases. Aqueles tumores de 1 a 2 centímetros, esses mereceriam uma investigação completa, né? Exames completos de estadiamento e uma nova endoscopia. E ressecção, desde que eu conseguisse fazer uma ressecção completa da lesão, uma ressecção da parede. Aqueles tumores menores de 1 centímetro, eu poderia fazer uma segunda endoscopia, uma ressecção, ou com TAMES, ou com qualquer outra técnica, né? É, e, ou, né, a gente teria ainda a possibilidade, desde que os exames viessem todos negativos, né? Ultrassom, ressonância, a própria biópsia ali não mostrasse mais lesão, você poderia fazer um protocolo de Watts and Wait para esses pacientes, mas isso muito bem discutido com o paciente. Uma palavrinha sobre síndrome carcinoide, né? A síndrome carcinoide não é o grande point dos tumores carcinoides do TGI. Ela estaria associada muito mais a tumores de pulmão, de fígado, de pâncreas, do que propriamente os tumores do intestino. Mas ela pode acontecer, principalmente para os tumores neuroendócrinos do colo, em torno de 5%. Aí cabe ressaltar a explicação por conta do metabolismo hepático. Essas lesões do intestino posterior, reto e cólon, esses metabólitos produzidos pelos tumores neuroendócrinos, eles são inativados pelo fígado. Inclusive, quando você tem uma síndrome carcinoide relacionada aos tumores neuroendócrinos do TGI, você tem que pensar em metástase hepática, né? Então, essa é a explicação, além do fato de que os tumores do intestino posterior não são ricos em células enterocromafins, que são as responsáveis pela produção de serotonina, que é a grande responsável aí pelos sintomas da síndrome carcinoide. Alguns autores chegam a falar que, inclusive, que os neuroendócrinos retais não produziriam serotonina. Os sintomas da síndrome carcinoide, eles estão relacionados a tumor, a rubor, diarreia, dor abdominal, hipersalivação, broncoespasmo, e eles podem ser desencadeados por fatores ambientais, como estresse, calor, alguns tipos de alimento, e durante as cirurgias, né, durante a manipulação dessas lesões. O tratamento ele é feito com somatostatina, antihistamínicos, antidiarreicos, né? E a ressecção dessas metástases ou dessas lesões é o fator principal para a cura, digamos assim, dessa síndrome. Em relação às metástases hepáticas, mesmo com lesões grandes, é aconselhável fazer o tratamento dessas metástases, porque você melhora a sobrevida desse doente e você controla os sintomas. Esse tratamento dessas metástases hepáticas, você acaba tendo várias opções, né? Você pode ter a ablação com radiofrequência, criocirurgia, a quimioembolização, né? Lembrando que os hepatócitos, eles recebem a nutrição principalmente da artéria hepática, então a embolização da artéria hepática com quimioterápico pode levar a uma melhora dessas metástases, e as ressecções cirúrgicas, né? Desde a ressecção em cunha, passando ali pela lobectomia, e em casos excepcionais, o transplante hepático foi descrito já para essas lesões.
Em relação à adjuvância, o que a gente encontrou na literatura foi o uso de análogos, né, da somatostatina, no nosso meio, principalmente o octreotide, né? O laneotide eu realmente não tenho nenhuma experiência, assim como o everolimus e os inibidores da tirosina quinase. O PRRT ainda carece de alguns de trabalhos de dados realmente que mostrem a eficácia dele nesses tratamentos adjuvantes, assim por dizer, né? A quimioterapia tradicional ela pode ser utilizada, mas ela tem um papel muito limitado nesse tipo de lesão. Mudando um pouquinho agora, indo para um segundo tumor também raro, né? Falar agora um pouquinho do GIST, que é inclusive no nosso caso aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no seu canto da tela, né? Ela é importante porque ela mostra aqui uma imagem, né? Uma lâmina, uma avaliação, né? Uma avaliação imunistoquímica de uma lesão de um tumor gastrointestinal, né? Então, a imunistoquímica, e por isso eu coloquei essa imagem aqui, ela foi fundamental na nossa compreensão do GIST. O GIST, antes dessas avaliações imunistoquímicas, ele era misturado, né, com outros tumores da parede do intestino, como os leomiomas, leomiosarcomas, não é? Então, foi aí justamente a imunistoquímica que nos permitiu falar com mais precisão sobre os gistes e as suas diversas manifestações. Então, são tumores raros, né? Nós estamos falando aí de 0,1 a 3% dos tumores intestinais, tumores, como o próprio nome diz, mesenquimais, relacionados à parede do intestino e independentes da imunistoquímica, aqui os senhores veem os painéis, né, que podem vir positivo para esse tipo de tumor, né, como o CD117, que é a oncoproteína KIT, o CD34, o DOG1, o PDGFRA, enfim, são marcadores que vão nos ajudar a esclarecer qual tipo de tumor nós estamos falando, se é um giste ou não, e diferenciar os gistes, né? Nós sabemos também que tem gistes diferentes, subgrupos desses tumores. Então, também são tumores de crescimento lento e parecem se originar das células de Cajal, tá? Se nós formos considerar os gistes de TGI de uma maneira geral, cerca de 10 a 20%, se eu for considerar os gistes de todo o TGI, 10 a 20% deles estão no colo e reto. Não há uma diferença significativa entre os sexos, e mais uma vez, a sintomatologia é bastante inespecífica, relacionada com tamanho e localização. Uma coisa que é bastante interessante, né, que a gente comentou agora no início, é justamente isso aqui. É a avaliação de risco para esse tipo de tumor. Isso nos dá realmente um prognóstico para esse meu paciente, né? Então, duas coisas vão ser avaliadas: o tamanho da lesão, né? Os senhores veem aqui que varia bastante, de 2 a 10 ali, e o índice mitótico dessas lesões no campo de maior poder. Então, se a gente for considerar os tumores menores de 2 centímetros e com menos de 5 mitoses por campo, né, são os tumores de muito baixo risco. Aqueles entre 2 e 5 centímetros e com menos de 5 mitoses, perdão, são aqueles considerados de baixo risco.
O risco intermediário, eu teria dois grupos ali, os menores de 5 centímetros, mais com um índice mitótico um pouco maior, entre 6 e 10, e aqueles de 5 a 10 centímetros maiores, né, tumores maiores, mas com um índice mitótico um pouco mais baixo, menores do que 5. Aqueles que são considerados de alto grau, de alto risco, perdão, são aqueles que têm maior do que 5 centímetros e mais do que 5 mitoses por campo, né? E aqueles que são maiores do que 10 centímetros, independente do índice mitótico, tá? E aqueles de qualquer centímetro, de qualquer tamanho também, mas que já venham com índice mitótico maior do que 10. Na nossa paciente, nós não temos o índice mitótico, mas ela tem uma lesão maior do que 5 centímetros, né? Então, é uma paciente aí que vai realmente se enquadrar como alto risco. O tratamento do GIST, ele é cirúrgico, tá? É cirurgia em monobloco. Também é o que a gente discutiu ali no início, não é? A cirurgia, ela não, eu não preciso fazer linfadenectomia. Esses tumores se disseminam um pouco para a rede linfática. Então, a linfadenectomia, ela não é necessária, mas eu tenho que obter margem livre. Esse é um problema. Então, eu tenho que fazer uma ressecção em monobloco. Eu não posso deixar tecido tumoral para trás, não faz sentido. Então, ainda voltando ali na nossa paciente, né? O nosso desafio, se ela for uma boa respondedora, é justamente entender se ela vai ou não ser candidata a uma ressecção curativa. Uma coisa que mudou, né, o tratamento, digamos assim, dos GISTs foi justamente a introdução desses medicamentos. Aí a gente chama a atenção do imatinib, que é o que a gente tem para utilizar, né? Ele é um inibidor seletivo da tirosina quinase e ele é usado numa forma adjuvante, ou seja, ele diminui a recidiva desse tumor e ele pode ser utilizado, e essa foi o nosso racional na hora que a gente indicou, como um neoadjuvante, na tentativa de fazer redução tumoral ou pelo menos fazer controle de sintomas. Tá? Na ausência de resposta do imatinib, uma segunda linha, você poderia utilizar o sunitinib para aqueles pacientes que apresentassem ali, né, resistência ao imatinib, né? Isso pode já ser visto em algumas placas, né, de imunistoquímica que já demonstram, que poderiam demonstrar uma certa resistência ao imatinib, tá? É, e na questão das metástases hepáticas, a ressecção, a ablação, a quimioembolização são também indicadas. Por último, agora, né, e encerrando aqui a minha apresentação, falar um pouquinho sobre o linfoma, né? Essa imagem que os senhores estão vendo aí é de uma criança de 12 anos, né, de um colega meu que me cedeu essa imagem, né? Essa imagem foi colocada num grupo de discussão de proctologistas para que a gente desse opinião ali, né? E ficou uma coisa muito indefinida, mas a biópsia mostrou realmente que se tratava de um linfoma. Então, o linfoma, ela, fora das estruturas nodais, né, dos linfonodos, o TGI é o local mais acometido. 6 a 14% dos linfomas do TGI, né, vão estar presentes aí vão estar presentes no TGI, né, 6 a 14% dos linfomas.
E 1% desses tumores, eles vão estar no colo e reto, né? A maioria desses tumores do TGI acabam estando no intestino médio ou anterior. O tipo histológico mais comum são os linfomas não Hodgkin, principalmente aqueles difusos de grandes células B. Mas você pode também ter linfomas B de baixo grau, né? São os linfomas MALT, os linfomas de célula T e os linfomas de células manto. A etiologia exata, os fatores que levam à formação do linfoma, do TGI, ele ainda é desconhecido. Mas existem alguns fatores, de risco reconhecidos. Pacientes com imunossupressão desenvolvem mais esse tipo de tumor. Então, são considerados fatores de risco para desenvolvimento do linfoma o HIV, a retocolite ulcerativa e principalmente aquela que tem um padrão pancolônico, né, com mais anos de evolução, assim como o Crohn, a doença celíaca e os transplantados, justamente por essa questão da imunossupressão. E uma coisa interessante que eu achei na revisão foi justamente a relação do vírus de Epstein-Barr com o linfoma, né? Parece que o vírus de Epstein-Barr poderia levar a uma mutação das células B em células neoplásicas. O diagnóstico do linfoma, né? O linfoma do TGI, do intestino, ele é muito, na maioria das vezes, diagnosticado numa emergência, né? Um abdômen agudo obstrutivo, o que é mais comum, né? É o abdômen agudo obstrutivo, ou um abdômen agudo perfurativo, que pode acontecer com menos frequência. Fora isso, esses pacientes podem apresentar sintomas também inespecíficos, como dor abdominal, alteração do hábito intestinal, perda de peso, sangramento, febre, massa abdominal palpável, e eventualmente fazer a gente suspeitar dessa lesão antes que ela obstrua o perfúrio. Outra coisa que devemos fazer é diferenciar, né, o linfoma primário do intestino do comprometimento do intestino pelo linfoma sistêmico. Por quê? Porque o tratamento é diferente, não é? O linfoma sistêmico, desde que ele não esteja causando sintomas obstrutivos ou perfurativos, ele deve ser tratado primeiro por quimioterapia. Já o linfoma primário do intestino delgado, do intestino, perdão, o tratamento dele é ressecção, tá? Para a gente diferenciar o linfoma primário do cólon e reto do linfoma disseminado, existem critérios, né? Os critérios de Dawson, que seria a ausência de linfonodomegalias periféricas palpáveis, a ausência de linfonodomegalias mediastinais, a contagem total e diferencial normais na série branca, isso para o intestino, para o linfoma primário, né? Esses são critérios para o linfoma primário. A doença metastática observada apenas em linfonodos regionais daquela região do intestino e a ausência de envolvimento do fígado e baço. Então, se eu tiver esses critérios, eu posso estar certo de que eu estou lidando com o linfoma primário do intestino, do colo e do reto. E o tratamento? O tratamento ele é baseado, eu estou falando para o linfoma primário do colo e do reto. Ele é baseado na cirurgia e quimioterapia adjuvante. A cirurgia, como eu já disse para os senhores, ela às vezes ocorre de maneira urgente. Ele se manifesta, ou ele é diagnosticado durante um quadro de abdômen agudo. Ou, naqueles outros casos que eu disse inicialmente, que ele tem algum tipo de manifestação, ele pode ser levado à cirurgia de uma maneira eletiva, que seria, obviamente, a melhor das situações. De qualquer maneira,
a indicação de se fazer quimioterapia adjuvante, aí você vai usar a vincristina, ciclofosfamida, ablemacina, enfim. Aí isso aí é uma questão de se discutir junto com o oncologista. E a radioterapia para o reto também já foi descrita. Uma outra possibilidade, né, e aqui eu digo uma possibilidade bem remota, seria fazer quimioterapia sem cirurgia. Isso não parece ser uma abordagem racional, me parece ser bastante perigosa esse tipo de conduta, porque ela leva o doente a um risco de complicação, de obstrução e de perfuração, e os trabalhos que indicavam, né, esse tipo de tratamento, a quimioterapia como tratamento primário, né, pensando igual ao linfoma sistêmico, são trabalhos pequenos, de baixo impacto, de baixo volume mesmo, para sustentar esse tipo de afirmação. Então, a conduta mais segura, mais aceita, seria justamente a associação de cirurgia e, posteriormente, quimioterapia adjuvante. Aí eu vou pedir para os senhores só a liberdade de fazer aqui um convite aos colegas que estão aí, tá? Agora, nos dias 27 e 28 de junho, nós vamos estar fazendo um simpósio, o segundo simpósio da Zona da Mata de Coloproctologia, aqui em Juiz de Fora. O tema esse ano é inovações em coloproctologia. Nós vamos contar com vários colegas aí de Belo Horizonte, de São Paulo, da Bahia, do Rio. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de não lembrar alguém e depois ficar com vergonha. Mas todas as informações estão aí nesse QR Code, quem quiser. Vai ser um prazer recebê-los aqui em Juiz de Fora, para vocês conhecerem o famoso torresmo do bigode. Tá? Muito obrigado aí e fico à disposição aí para a gente discutir qualquer coisa sobre aí a apresentação. Parabéns, doutor João, pela apresentação. Foi excelente sua aula. A gente, como não é da nossa rotina esses assuntos, a gente acaba esquecendo alguns detalhes, né? E aí é sempre bom ter essas aulas para a gente relembrar. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu abro a palavra para doutor Juliano e doutor Breno. Toda vez que a gente tem um tumor neuroendócrino, igual você colocou lá na parte do diagnóstico, a gente tende a solicitar, não, a gente solicita o ácido 5-HIA, né? Para poder, para nos auxiliar no diagnóstico. Mas geralmente ele só vai vir alterado se o tumor for secretor e se tiver metástase, né? Isso, exatamente. É, uma coisa também que eu sempre fiz e que eu não vi respaldo para isso também foi pedir a cromogranina A. Não vi os trabalhos mostrando isso. Mas é justamente por conta disso, né? Os tumores do intestino posterior, eles são muito pouco enterocromafins, então eles produzem muito pouco esses metabólitos, então acaba não surtindo ali um resultado tão importante. Mas, de qualquer maneira, os protocolos, eles sugerem que você faça essa dosagem, né? Porque é até um método pouco invasivo, e se ele vier positivo, como eu já disse, além de diagnóstico, ele é utilizado também para depois você avaliar a resposta ao tratamento. Então, eu acho que vale a pena, nesse escopo de investigação, né, a gente ter ali realmente dosagem do 5-hidroxidocético. Vou abrir então a palavra para o doutor Juliano e para o doutor Breno, para se tiverem alguma pergunta ou algum comentário sobre o assunto. João, eu queria fazer alguns comentários. Assim, eu achei ótima a revisão que você fez. Só queria acrescentar algumas coisas, gente. Para quem está fazendo coloprocto aí, né? Residência. Nos últimos anos, tem saído trabalhos assim volumosos com tumor neuroendócrino
achados em reto, que é o mais comum, não é isso? E o dado que chama muito a atenção da gente é que 80% das lesões encontradas no reto, por exemplo, que é nosso local de visualização, né? 80% não são vistas na primeira colonoscopia. Então chama muita atenção que 80% um trabalho francês com quase 400 casos mostrou isso. Quer dizer, nós às vezes deixamos passar desapercebida a lesão pequena, amarelada, amarronzada, que não é um lipoma, que está no reto, e desses tumores neuroendócrinos, a maioria é tirado com pinça de polipectomia, como se fosse um pólipo comum, e a lesão ela é retirada de maneira insuficiente. A maioria fica lá, porque não foi retirada com mucosectomia. Nas lesões que são suspeitas, a gente tem que fazer um estudo da profundidade, né? Que é feito aí, como o Dr. João relembrou, com ultrassom, quem tiver à mão. Uma outra reflexão que a gente tem que ter é que aquele dado do tumor em relação ao tamanho, né, de 10 milímetros até 20 milímetros, ele vale para tumores G1. Tumores G2, G3, o pensamento já é lesão agressiva, metástase linfonodal. Talvez o mais interessante seria, diante de um tumor G2 ou G3, né, a diferenciação G2 G3, fosse feito no pré-operatório um PET marcado com galho, por exemplo, que é um marcador específico para tumor neuroendócrino. Essas seriam as contribuições a respeito deste tema. Doutor Breno, Bom, primeiro, João, de verdade, parabéns aí pela bela revisão que você fez do assunto. Ele foi muito bom rever isso tudo aí, refrescar a memória de um tema que a gente acaba vendo. Parabéns mesmo, foi muito bom. Bom, as Obrigado. considerações que eu faria, a anotação que eu fiz aqui, uma das coisas é isso, que o PET ele tem que ser feito com análogo de somatostatina mesmo, que é o galho 68. Agora, eu queria levantar uma questão do ponto de vista prático, né? A gente sabe que essas lesões neuroendócrinos de reto, menores que 1 centímetro, né? G1, né? Elas têm um comportamento muito tranquilo, vamos dizer assim, né? Existem trabalhos que mostram que até essas lesões ressecadas, cujo diagnóstico foi incidental numa polipectomia de reto, e que o anatopatológico mostrou margem profunda cometida, que você falou isso na sua aula também. Isso pode ser acompanhado que muitas dessas lesões não recrescerão. Sim. Bom, mas do ponto de vista prático, eu vou falar para vocês qual que é a minha conduta e queria saber como que vocês agem. Bom, se eu vejo uma lesão menor que 1 centímetro que me sugira um neuroendócrino no reto, a minha tendência para não ter esse desgosto de margem profunda cometida é já programar um TEL, como a gente tem uma disponibilidade fácil daqui, e fazer uma ressecção mais profunda ali para tirar com margem livre. Se o anato patológico confirmar um G1 com margem livre, ok, a gente vai acompanhar. E aí vem a minha segunda pergunta. Você fez a ressecção, confirmou um TNE G1 menor que 1 centímetro. De que você vai lançar a mão para estadiar esse paciente? Justifica ir muito adiante, né, no estadiamento? Ressonância, PET, cintilografia? O que vocês acham? eu penso, Breno, que o PET ele cabe nesse sentido para diagnosticar lesões sincrônicas, que a gente tem visto também a recomendação de se fazer essa avaliação, não só sincrônica intestinal, né? Sincrônica intestinal a gente viu que no intestino médio, inclusive, ela é maior do que no reto, as lesões sincrônicas. Mas para ver elas em outras topografias também, né? Pâncreas e estômago também. Seria um pensamento também PET específico. E outra dificuldade que a gente tem, que o João até levantou a questão da ressonância, é porque os critérios de linfonodo positivo eles são muito bem documentados no adenocarcinoma, né, João? E na lesão neuroendócrina não existe um padrão assim, a não ser o tamanho aumentado, mas não é, são características muito copiadas da
do adenocarcinoma. da- do adenocarcinoma. Mas Sim. quando a gente estuda mais detalhadamente algumas séries japonesas cujos pacientes foram operados com ressecção radical para tumor neuroendócrino com indicação certinho. E eles pegavam lá linfonodos menores do que 5 milímetros, o índice de positivo dentro daqueles linfonodos, talvez aquilo não tivesse significância clínica no momento nenhuma, mas o índice de tumor neuroendócrino metástase positivo nos tumores menores do que 5 milímetros foi muito alta, foi mais de 50%. Então, nós não temos ainda segurança na ressonância quanto à identificação de linfonodo. Ainda parece que o PET vem ganhando espaço, né? Nesse tempo aí de avaliação de Eu, estadiamento de con- lesões eu vou retais. confessar que eu tendo a pedir o PET também, às vezes a gente não consegue, pede a cintilografia, mas eu sempre penso assim, será que eu estou exagerando? Até porque a gente acaba tendo que brigar com o convênio e tudo para pedir isso, né? Mas, Ô, Breno, eu vou te falar sinceramente que assim, eu tô muito junto com você, porque se a gente for analisar, igual você colocou, um tumor G1 de 1 centímetro, que você retirou com margem livre, teoricamente, esse doente está curado. Ele não precisaria que a gente fizesse essa avaliação. Mas eu também, eu não fico seguro de não pedir, sabe? Até porque o que a gente vai ver é o seguinte: na hora que a gente avalia os trabalhos, eles são trabalhos assim de um desenho fraco, assim, não por culpa dos colegas. Nós estamos falando de lesões. Quando você tem lesões raras, né, mais raras, é difícil realmente você criar um N, né? Que gere uma significância, né, para você realmente bater no peito e falar assim, isso aqui eu não vou fazer mais nada, isso aqui tá curado, não vou pedir exame nenhum e vida que segue. Eu concordo com você, assim, eu fico realmente inseguro de não investigar esse doente, de não fazer pelo menos um exame nesse doente para tranquilizar não só o doente, mas eu também, né? A pior coisa é você passar uma metástase, deixar passar uma outra lesão sincrônica, por exemplo, né? E atrasar o tratamento desse doente. Eu concordo, eu acho que são decisões do dia a dia mas dá uma sensação meio que a gente está fazendo demais, né? sim, é. Aí você fica pensando, nossa, olha a quantidade de exame que eu vou pedir, vai vir tudo normal, É. né? E eu queria só falar uma outra coisa rapidinho também, a respeito do linfoma, João, também no mesmo raciocínio do TNE pequeno, né? Também a gente pode achar lesão semelhante a. Isso é muito raro, viu, gente? São lesões, como ele mostrou aí, menos de 1% dos tumores de cólon e reto. Você biopsia um pólipo parecendo um pólipozinho marrom céssio. E vem lá um linfoma não Hodgkin célula B folicular. Isso também é uma lesão, uma manifestação extranodal de um linfoma com tratamento com quimioterapia. São todos com participação do hematologista, já não é da alçada nossa, mas está aí Sim, no bolo de coisas que a gente pode encontrar também, já que a colonoscopia ela tem aumentado a magnificação, tem aumentado a sensibilidade, tem aumentado a melhora do preparo, e isso acaba sobrando para nós, né? Dar o diagnóstico dessas lesões iniciais, linfoma, TNE, GIST, por aí vai. É só um perfeito. alerta aí para nossos colonos serem feitos com mais calma, sem correria. Entendi, doutor Juliano. Você tirando esse pólipo céssio, o tratamento seria com o hematologista? O hematologista é uma manifestação extranodal. Essa lesão não é uma lesão primária do colo, ela é uma manifestação de um linfoma não Hodgkin que também manifesta no colo. É Entendi. um Aí. exemplo de tumor não Hodgkin derivado de célula B. Vou abrir então a palavra para se algum outro preceptor quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário.
Então é isso, vamos finalizar a PEC hoje. Eu vou passar então a palavra para o doutor João para finalizar e boa noite a todos. Eu só queria agradecer aí aos comentários aí do Breno, do Juliano. Eu acho que foi muito enriquecedor aí ouvir a opinião de vocês, né? As perguntas aí também foram bastante interessantes, porque é isso mesmo. Acho que é a gente trocando essas informações, trocando essas ideias, né? Que a gente consegue melhorar as nossas próprias condutas e dar aos nossos residentes, né? Uma formação e uma segurança de lidar com essas lesões que vão aparecer, não tem jeito, né? São lesões raras, mas que isso vai acontecer, isso vai cair na sua mão e que a gente possa ter cada vez mais uma conduta mais assertiva, mais proveitosa mesmo para o nosso doente. Viu? Agradecer a todos aí a participação e a ajuda aí. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Boa Obrigada noite. e Boa boa noite, noite. gente.